Deus. Quero saudar a todos nesse domingo pela manhã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Éder, aqui da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo Circuito das Águas Paulistas, Amparo. Nós estamos aqui na cidade de Guaxupé, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus, se fará presente comigo, com você, aonde você estiver neste momento. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus possa resplandecer neste domingo pela manhã na sua casa, na sua vida. Que seja bênção em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã para estudarmos a lição de número 12, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos aqui na penúltima lição desse trimestre, a qual nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição que está aqui em minhas mãos, Eu tenho a certeza que nesta manhã Deus falará grandemente em nossos corações. Primeiramente, quero agradecer pela tua presença que está aí conosco, nos assistindo ao vivo, nessa live, sendo transmitida diretamente aqui da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando. Vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus possa falar ricamente em cada coração nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, agradecemos, meu Deus, neste domingo pela manhã, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido já nesta manhã, Senhor, pelo nosso fôlego de vida, Senhor, pela nossa vida, Senhor, meu Pai, pela nossa saúde, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, meu Deus, o Senhor venha falar em cada coração, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, meu Deus, o teu ensinamento seja cravado em nossos corações. Também, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, praticar, Senhor, meu Pai. Venha sobre as nossas vidas nesta manhã. Cura os enfermos, Senhor, meu Pai. Salva vidas nesta manhã, Senhor, meu Pai. Visita os leitos de UTI, Senhor. Visita os hospitais neste momento, Senhor. Aonde tem uma alma necessitando de Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro, Senhor, com a necessidade, Senhor, da alma aflita, Senhor, da alma batida neste momento, Senhor, meu Pai. É no Teu nome santo que nós lhe pedimos, meu Pai, e também lhe agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, hoje, dia 21 de março de 2021, temos aí a lição de número 12, onde tem por título a urgência do discipulado, um tema bastante relevante, nos dias atuais a qual nós vivemos. Então eu tenho a certeza que será de muito aproveito, para nossas vidas estudar isso nesta manhã. O texto áureo está baseado aqui em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Você que está com a tua Bíblia nas mãos aí, já deixa aberto aí em Mateus, capítulo 28, é a qual nós iremos falar hoje, nesta manhã, nesse domingo pela manhã. O texto áureo, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática. Chamamos os discípulos na fé, o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura diária, para quem leu, segunda-feira, Mateus capítulo 4, versículo 23, o ensino da palavra acompanha a evangelização. Glórias a Deus. Na terça-feira, Atos capítulo 11, versículo 25 e 26, onde Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia e também na Síria. Na quarta-feira, Atos capítulo 19, versículo 9 e 10, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente, na sua terceira viagem missionária, qual foi o objetivo principal do nosso apóstolo Paulo, ali na cidade de Éfeso, que foi ali trazer o ensinamento, trazer uma educação cristã aos nossos amados irmãos ali. Na quinta-feira, Filipenses capítulo de número 4, versículo 9, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Na sexta-feira, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 17, aonde fala que a Bíblia é a fonte do discipulado,
No sábado, Tito capítulo 3, versículo 14. No discipulado, aprendemos o funcionamento da vida cristã. Então essa é a leitura diária, né? Os irmãos que têm as lições em casa, acompanhem aí, né? No decorrer da semana, para a gente chegar no domingo, né? Estar, aleluia, aqui com bastante conhecimento para a gente, né? Meditarmos na lição a qual é designada na semana. Meus amados irmãos, vocês estão com as Bíblias aí, abra a vossa Bíblia em Mateus capítulo 28, vamos fazer a leitura aqui no capítulo 28, do versículo 16 ao versículo de número 20, também em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, qual é a leitura bíblica em classe aqui. Mateus capítulo 28, versículo 16. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Também abra a vossa Bíblia também no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Glórias a Deus. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, né? Hoje temos aí um tema muito relevante, muito importante para nossas vidas, né? Sobre a urgência do discipulado. Mas você aí deve estar preocupado, perguntando, né? O que é o discipulado, né? Para que ser um discípulo, né? A palavra de Deus vai ensinar que discípulo, né, é quem recebe a disciplina, é quem recebe a instrução de outra pessoa, né? No caso aqui, os discípulos do Senhor, eles eram ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que maravilha, meus irmãos, ser discipulado por Jesus Cristo, né? Hoje nós temos a presença do Espírito Santo que nos ensina, né? Que nos corrige, também que nos exorta. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que quando nós damos lugar ao Espírito Santo, Ele vem nos ensinar, Ele vem nos mostrar, Ele vem, né, nos dar direção. Por isso que nós devemos ser direcionados, guiados pela presença do Espírito Santo, né? E o discípulo era como um aluno, né, como um aprendiz ali de Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que nesta manhã, através dos ensinamentos, nós temos sido, né, aprendizes, temos sido, né, alunos do Senhor Jesus Cristo, né? E eu creio que, meus irmãos, né, hoje nós necessitamos, carecemos dos ensinamentos bíblicos, necessitamos, né, de todo ensinamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus hoje é algo muito importante na vida de um cristão, né? O cristão ele tem que ser apto a meditar, né, a pregar a palavra de Deus. Mas como que vai fazer isso se não vir o ensinamento? Por isso que a palavra ela nos ensina, né? Então hoje nós temos como objetivo geral esclarecer a urgência do discipulado, né? No tópico 1 a gente vai estar conceituando o que é o discipulado. No tópico 2 a gente vai elencar o tripé do discipulado, né? Que é o que? A palavra, a comunhão, né? E o serviço. Isso, meus irmãos, está na vida do cristão, do verdadeiro cristão, né? É a palavra, a comunhão e o serviço em prol do reino de Deus. No tópico 3, né,
nós vamos mostrar que o discipulado ele gera um crescimento sadio para a igreja de Cristo, né? Então nós vamos entender qual é essa urgência. Por que essa urgência? Porque ela faz o crescimento, ela dá crescimento à igreja de Cristo, né? A igreja hoje que não tem o discipulado, que não faz o discipulado, ela hoje não tem um crescimento espiritual. Ela pode ter um crescimento numérico, mas o crescimento espiritual, né? Ou seja, o que dá a ela, né, uma igreja sadia, ela não vai ter, porque o discipulado hoje é muito importante, né, para os novos convertidos que estão chegando, para aqueles que aceitaram Jesus há pouco tempo, tem e deve ser discipulado, né? Hoje, meus irmãos, né, muitas igrejas ganham bastante membros, né? Mas da mesma forma que ganha bastante membros, também perde bastante membros. Por quê? Porque não ensina, não discipula. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, né, ela vai nos ensinar que nós devemos, né, discipular, que nós devemos ser também discípulos também, devemos absorver os ensinamentos da palavra de Deus, porque quando a gente absorve os ensinamentos da palavra de Deus, a gente tem uma vida cristã, né, pautada na obediência, no servir, na comunhão, né, é o que nos traz esse alicerce, né, o serviço, a comunhão e também dignos, né, de ser chamados filhos de Deus, de estar sentado, né, em lugares celestiais, a qual o Senhor tem nos preparado, né. Então vamos à introdução. Os irmãos que têm as lições em casa, né, pode abrir aí na página a qual, né, nos dá a direção da introdução, né, vamos lá dar início à aula. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. Então nós vemos a importância, né, do discipulado, né, uma base para que o novo convertido ele não venha, né, a mudar a direção, a ter outro pensamento, né, da palavra de Deus. Ou seja, o ensino genuíno, o ensino, né, cristocêntrico é a base para um cristão começando agora, né, e buscando, sendo ensinado, sendo discipulado, né, para que amanhã ele não venha cair em qualquer vento de doutrina, para que amanhã ele não venha cair em fábulas, né, a falsos ensinamentos, ou seja, para que amanhã ele possa estar apto, né, a pregar a palavra de Deus com toda a ousadia, para que amanhã ele possa estar apto, né, a servir o Senhor, né, de uma forma bem melhor, de uma forma que, né, não venha degradar a sã doutrina de Deus, não venha, né, degredir o que o Senhor nos ensinou, o que Jesus pregou, os apóstolos pregaram, os discípulos pregaram. Então isso é muito importante, né? É a formação, o discipulado é a base para todo cristão, né? Eu tenho a certeza que você que está me ouvindo, né, já teve essa base aí do discipulado. Hoje, meus irmãos, temos muitas, né, formas de trazer um discipulado através da palavra, usando até mesmo a Bíblia, né, que ela é a fonte inerrante de toda a palavra de Deus, né, que Deus tem nos ensinado, que o Senhor tem nos ensinado. Mas hoje em dia também temos as nossas lições, né, a própria CPAD tem a lição lá do discipulando, né, que nos ensina, que nos ajuda, né, tem um material didático de muita importância para discipulados. Então, naquele tempo lá de Jesus, era a palavra, era a própria, né, a teologia própria de Jesus, ou seja, o ensinamento e a prática. Hoje também nós temos esses vários meios, né, de comunicação para estar ensinando, para estar discipulando. Então hoje é impossível a gente falar assim, não tem como eu discipular, não tem como, né, eu ensinar os princípios básicos. Hoje, meus irmãos, tem tudo temos em nossas, né, mãos. Eu tenho a certeza que a igreja local, ela desenvolve isso, né? Ela progride nessa parte, né? Por quê? Somará o quê? A formação do caráter cristão, né? Para o bem ou para o mal. Mas eu tenho a certeza que tem formado para o bem, né? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, né? O ensino genuíno, hoje, é o que nós mais prezamos da palavra de Deus, o ensino verdadeiro, né? Os princípios básicos da doutrina.
Quando nós falamos da doutrina, nós falamos dos ensinamentos, né? Ensinamento de quem? De Jesus Cristo, né? Eu tenho certeza que nesta manhã o que nós temos a aprender é de muita importância para nossas vidas. Então vamos ao tópico primeiro. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, né? Discipulado vem do termo discípulo, né? Está sendo discipulado, está sendo, né, um aprendiz, um aluno, um seguidor. Isso vale no âmbito secular, ou seja, né, até aos leigos que não têm ensinamento, né? Também aos religiosos, né? Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, né, o cristão ele passa pelo discipulado, né? Ou seja, um discípulo, né, um aprendiz, um aluno, um seguidor de Jesus Cristo. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1, está em João também, capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver espiritualmente. Meus amados irmãos, nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas, né, aceita Jesus, vai para a igreja, né, aceita Jesus Cristo, mas não passa por um discipulado, não passa por um ensinamento, passa 2, 3 semanas, volta para os caminhos, né, da perdição, volta para os caminhos do mal novamente. Mas a igreja, meus irmãos, que tem, né, um fundamento, uma igreja que tem, né, uma base de ensinamento, que traz hoje a igreja, né, tem uma base que eu acho muito importante, que é o quê? É o que nós estamos fazendo hoje, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo pelas manhãs, 9 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, que é o quê? É uma base de ensinos bíblicos, né? Eu creio que Deus tem nos ensinado, Deus tem nos mostrado, tem nos direcionado a estar indo frequente na Escola Bíblica Dominical. Hoje você não pode estar vindo, né, por causa dos decretos, né, tanto municipais como estaduais, né, do lockdown, né, de estar fechado, mas todo domingo, né, a gente tem a Escola Bíblica Dominical, a gente tem aqui os ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando sobre, né, a urgência do discipulado, ou seja, a urgência de fazer discípulo, a urgência de trazer um ensinamento genuíno da Palavra de Deus. E a gente vê que o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolve o quê? A sua vida espiritualmente. Ou seja, era lá um viciado, ele vai se libertando. Era lá, né, uma prostituta, vai se libertando. Era uma pessoa que era idólatra, vai se libertando através do quê? Da palavra de Deus, porque a própria Bíblia fala que a palavra, ela liberta. Então, meus irmãos, como ouvir a palavra? Através dos ensinamentos, através da pregação, né? E Deus tem que falar, tem que se manifestar. Deus não está calado nesses últimos dias. Deus tem que se manifestar através da sua palavra. Então, né? Trata-se então de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional, na área social. Hoje, meus irmãos, o ser humano, ele necessita muito, né, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela trabalha nas nossas áreas, né, na nossa área espiritual, ela trabalha na nossa área, né, emocional, ela trabalha na nossa área social também, né, na nossa área, né, a qual é moral. Então, quando a gente começa a aprender da palavra de Deus, ou seja, a gente está sendo discipulado, a gente tem uma vida cristã balanceada, a gente tem uma vida espiritual balanceada, e a nossa vida tende a ser uma vida abençoada por Deus, né? Tanto ela espiritual, como ela também emocional e também social. Isso, meus irmãos, abrange, né, o que? O ministério do ensino ocupa o espaço relevante do cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, onde fala: se é ensinar, haja dedicação no ensino. Não é qualquer ensino não, mas é um ensino que tem dedicação. Dedicação no quê?
Na palavra de Deus, dedicação, né, em estudar, em meditar na palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós temos, né, muitas denominações que não prezam o ensinamento, prezam somente outras coisas, né, que vêm depois do ensinamento bíblico. Hoje, o que nós mais precisamos é do ensinamento, porque o ensinamento vai nos dar, né, uma fortaleza, vai nos dar uma proteção, vai nos dar, né, vai nos dar uma armadura. Deus fala assim, que Ele nos dá a armadura dele, para né, a gente possa estar, né, revestido das ciladas, né, das forças do inimigo. Então nós precisamos nos revestir do quê? Da palavra de Deus, nos revestir, né, da armadura de Deus, cada dia mais, para que a gente possa estar firme nos dias maus. Hoje nós estamos vivendo dias maus, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias a qual, né, nós temos a perseguição, dias a qual nós temos a calúnia, dias a quais nós temos, né, as dificuldades aí momentâneas. Então, meus irmãos, nós precisamos desse revestimento, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos bíblicos da parte de Deus, né? Por isso, o Senhor, né, Ele garantiu uma grande comissão para que fosse, né, pregar, evangelizar todas as nações, a qual o Evangelho chegou a mim, a qual o Evangelho chegou a você, a qual o Evangelho hoje tem se expandido, né, a todas as nações. Então é o tema aqui do tópico 2, né, a grande comissão, está em Mateus 28, versículo 18 ao 20, a qual nós lemos aqui na leitura bíblica em graça, né? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinar todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19, a parte A, né, que fala assim: portanto, né, ide, ensinai todas as nações. Também, meus irmãos, né, na Nova Almeida e atualizada, né, na Nova a Bíblia Almeida atualizada, vem dizendo assim, né, façam discípulos, ou seja, na versão está assim, né, portanto, ide, façais discípulos, né, a Bíblia atualizada, mas tem a mesma, né, concordância aqui. Então, meus irmãos, né, Mateu, que significa, né, fazer discípulos ou discipular, aqui, né, no grego. O discipulado não é opção, é mandamento. Não é opção você discipular, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, o discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual. Ou seja, para ter uma vida edificada, para ter uma vida, né, de crescimento espiritual, a gente tem que, né, ser discipulado. Isso, meus irmãos, não é uma opção. Eu quero, eu não quero. Da mesma forma, fazer discípulo, a gente tem que ir ensinar. Isso, meus irmãos, não é opção para nós. A gente tem que ensinar a palavra de Deus. Isso, né, é um mandamento divino da parte do Senhor para nossas vidas, né? Além do discipulado, Ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 20. Tem que ensinar, mas também tem que ensinar para só, tem que guardar tudo que tem sido ensinado. Para quê? Para que, né, para que a gente possa ter isso no nosso coração, também praticar isso. O que adianta ensinar e não guardar? O que adianta ouvir e não guardar? Ensinamento, meus irmãos, é para a gente, né, ouvir, absorver, guardar em nossos corações, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, né? Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, meus irmãos, né, temos aí um grande ensinamento da palavra de Deus, e a gente tem que estar cada dia mais buscando da onde? Onde é a fonte da nossa busca? Na palavra de Deus.
A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos na qual nós estamos entristecidos, nos momentos na qual nós estamos com dores, com enfermidades. A palavra de Deus, ela traz um conforto para a nossa alma. A palavra de Deus traz um conforto para o nosso espírito. Por isso nós precisamos, buscar essa palavra de Deus. E a palavra fala aqui, a qual os discípulos aqui, meus irmãos, eles perseveravam. Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Isso, meus irmãos, é o quê? É uma educação cristã para nossas vidas, A doutrina dos apóstolos, aqui em Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo os encarregou de orientá-lo, Aqui em João capítulo 14, versículo 26. Então, meus irmãos, enquanto Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele estava ensinando quem? Os discípulos, ensinando aquele que queria os ouvir. Depois, meus irmãos, quem ficou para ensinar? Encarregou, o Espírito Santo os encarregou de orientá-los. Por isso, meus irmãos, que a gente vê lá em João capítulo 14, os discípulos todos apavorados, quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque meu Pai enviará o Espírito Santo de Deus, o qual irá consolar, o qual irá ensinar daqui em diante, vocês serão orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, ninguém ficou órfão, eles não ficaram ali sem os ensinamentos, porque o Espírito Santo encarregou de orientar, de ensinar. É o que diz aqui em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que maravilha, meus irmãos. O Espírito Santo, orientaria eles, ensinaria eles e também o fazia lembrar de tudo que Jesus, tinha ensinado. Então, Jesus ele veio, para testificar o Pai, e o Espírito Santo, veio para testificar Jesus Cristo. Então, para ensinar, para dar continuidade ao ensinamento. O Espírito Santo, meus irmãos, que está te visitando nesta manhã, o teu coração, é Ele, meus irmãos, é Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta, é Ele que nos corrige, é Ele que nos direciona nesta manhã. É a voz dele que nós estamos ouvindo nesta manhã. Que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não se preocupe não, meu irmão. Não se preocupe não, minha irmã. Deus está no controle da sua vida. O Espírito Santo está te dando conforto no teu coração nesta manhã. Creia, receba em nome de Jesus nesta manhã. E nós vemos, meus irmãos, que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou. Jesus, meus irmãos, no seu ministério terreno, ele prisou muito o quê? O ensinamento. É por isso, meus irmãos, que ele deixa lá, os sermões do monte, deixou ali, sobre o sermão dos montes, vários ensinamentos aos seus discípulos, deixou também as parábolas, que nos traz grande ensinamento. Muitas vezes a gente está preocupado, a gente está sem algum entendimento do que está acontecendo, a gente vai para a Bíblia, a gente abre ali nas parábolas de Jesus ali, ou às vezes nos sermões do monte, a gente começa a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo através de quem? Do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele faz nos lembrar, faz a gente se enquadrar, parece que a gente está vivendo ali, vivenciando do lado de Jesus Cristo, Ele próprio nos ensinando, através do quem? Do Espírito Santo. Por quê? Jesus, ele prisou muito os seus ensinamentos. O seu ministério foi um ministério, meus irmãos. Muitas pessoas falam assim, foi cura, foi maravilhas, mas muitos, meus irmãos, olham com um olhar mais profundo, um olhar mais cristocêntrico, vê que Jesus, meus irmãos, aonde ele estava ensinando,
era onde ele curava. Aonde Jesus estava discipulando era onde ele fazia a maravilha. Então, meus irmãos, muitas pessoas procuram aí profeta, muitas pessoas procuram aí de certas igrejas onde tem só profetadas, né? Você que vem para essa igreja, receba de Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos, aptos a receber as bênçãos do Senhor. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para um olhar cristão, a gente olha aqui para o ensinamento genuíno da palavra de Deus, a gente vê que quando a gente é discipulado, e quando a gente recebe o ensinamento de Deus, vem as suas bênçãos, vem as suas maravilhas operando em nossas vidas. Então, meus irmãos, Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais com uma teologia prática, ou seja, Jesus ele ensinava e praticava. Era ali uma teologia de ensinamento e também de prática. Vou dar exemplo para os irmãos, os irmãos que tiraram a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Eles vão lá primeiramente para quê? Já vai dar o carro na mão? Não. Primeiramente eles vão lá, faz as aulas, as aulas lá dentro da sala, são as aulas teológicas, Depois eles vão para as aulas práticas, Primeiro vem a teoria, depois a prática. Mas Jesus, meus irmãos, ele tinha a teoria e também já praticava o que ele ensinava. Então, por isso que o ministério de Jesus, meus irmãos, era conhecido como teologia prática. Já ensinava e já praticava. Hoje nós precisamos ter isso, a sua ética. Mas como a teologia, teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, Hoje nós precisamos, Hoje nós temos aí nosso campo, nos dá aí os ensinamentos da parte da teologia, tanto ela básica, médio, também bacharel. Hoje nós temos a oportunidade de estudar teologia, dentro da nossa igreja, temos a oportunidade de estudar dentro do nosso campo. Nós precisamos identificar a nossa vida espiritual. Não basta também vir só estar só na igreja, mas nós precisamos, de ajuda, de ser, discipulado, precisamos buscar mais a fundo dos ensinamentos da palavra de Deus. Pastor, mas como que eu faço isso? Tem que fazer os cursos teológicos, buscar um conhecimento para a nossa vida, Isso também, hoje dentro da educação cristã, não estamos fugindo da lição, estamos falando sobre educação cristã, Educação cristã, que hoje nós devemos buscar dentro da palavra de Deus, Dos ensinamentos de Deus. Então, a síntese do tópico primeiro, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo, Glórias a Deus. E o discipulado hoje é o caminho, para afirmar o caráter cristão. Então, hoje nós precisamos firmar nossos pés no Evangelho do Senhor, precisamos firmar, para que a gente não possa vacilar amanhã. Então, nós precisamos, cada dia mais ser moldado, o nosso caráter cristão. Meus amados irmãos, vamos ao tópico 2, o tripé do discipulado. Qual é o tripé do discipulado? Hoje, meus irmãos, o discipulado, ele é dividido em 3 formas, que é a palavra de Deus, a comunhão e o serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém. Logo após o Pentecostes, isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Hoje, então, a igreja, ela tem que ter palavra, tem que ter comunhão e tem que ter serviço. Hoje, muitos, meus irmãos, não querem, ter a comunhão, muitos não querem ter o serviço, muitos não querem ouvir a palavra. De outra forma, está difícil ouvir a palavra, está difícil comunhão, imagina o serviço, Mas continua sendo, uma marca da igreja hoje. Continua sendo, era a marca da igreja de Jerusalém. Continua sendo a marca da igreja atual. Palavra, comunhão e serviço. Então vamos à palavra, A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento.
2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Também Atos 2,42, né, que nós lemos lá, onde os discípulos perseveravam, né? Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Ela tem é de grande importância para nossas vidas. E aqui, meus irmãos, o que o escritor vem nos mostrar, né? Que a palavra de Deus, tanto ali no Velho Testamento, ali, ensinada ali, né, pelos profetas ali, ensinada ali pelos aqueles grandes homens de Deus, tinha um grande fundamento para que o povo não viesse a desviar, para que o povo não viesse a adorar ídolos, para que o povo não viesse, a tomar outros caminhos. A palavra, ela continuou sendo a palavra de Deus. Por isso que os discípulos ali, eles perseveravam, na doutrina do quê? Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na atualidade, meus irmãos, não temos os apóstolos em pessoa, não temos os apóstolos em pessoa, mas temos aqui o ensinamento das palavras de Deus. Olha só, quantas cartas o apóstolo Paulo nos deixou para nosso aprendizado. Quantas referências aqui Paulo nos ensina nos dias de hoje. Nos cultos de sexta-feira, nós estamos aprendendo sobre Filipenses, carta aos Filipenses. Que maravilha, meus irmãos, o ensinamento aqui que nos traz Paulo. Que maravilha isso, aprender dos ensinamentos do homem que passou ali açoites, que passou ali dificuldades, mas em momento nenhum ele negou da palavra de Deus, em momento nenhum ele teve covardia, em momento nenhum ele teve medo de ensinar a palavra de Deus. Nos deixa, meus irmãos, um grande ensinamento aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia. Então, a gente vê que a palavra do Senhor era tão atual como nos dias dos apóstolos, como nos dias lá de Abraão, como nos dias lá dos profetas, de Daniel, de Jeremias, de Isaías. A palavra de Deus ela é muito atual nas nossas vidas. Ela nos traz grandes ensinamentos, ela nos traz grandes direcionamentos para a nossa vida. Então vamos lá, por isso que ela é um tripé do discipulado, ou seja, a palavra, a comunhão e o serviço. Então a palavra é tudo isso que nós falamos. Vamos à comunhão. A comunhão, Atos 2,42, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença, é o que? Comunhão. A palavra grega, koinonia, ou seja, significa comunhão, compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próprio. Salmo 133, versículo 1, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Olha para os irmãos ver, para os irmãos entender, Abraão, ser chamado aqui amigo de Deus. Olha para os irmãos ver. Moisés tenha falado com Deus face a face. Eles, não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Está lá em João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha para os irmãos ver, meus irmãos. Provaram a mesma coisa que eu e você hoje,
pela nova aliança, temos, né, esta comunhão, temos, né, esta comunhão com Deus, que é nas nossas orações, na meditação da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, a comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a comunhão hoje nos envolve tudo isso: ter comunhão com o nosso próximo, ter comunhão com o Pai, com o Filho e também ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver essa vida em comunhão, num só propósito, numa só vontade, num só querer. Isso é muito importante. Hoje é muito difícil, né? Ah, pastor, mas ter comunhão com o próximo. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Isso aí, meus irmãos, é um mandamento. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos ter a comunhão com o nosso próximo, ter a comunhão com o Pai. Isso, meus irmãos, é primordial na nossa vida. Ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Filho, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que é o nosso justificador, meus amados irmãos, né? E ter comunhão com quem? Com o Espírito Santo de Deus, né? Está lá em 2 Coríntios 13. Qual é o quê? Uma bênção apostólica, né? Que fala assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Isso é a bênção apostólica, né? Então nós precisamos ter esta comunhão. Ser cristão é ter comunhão com o nosso próximo, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo e também com o Espírito Santo. Comunhão na igreja de Jerusalém, é o tópico 3. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia, né? Que é o que? Comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, ou seja, coração diz respeito ao centro da vida, né? O coração sendo um órgão, né? Como o centro, né? Da nossa vida, do nosso corpo, né? Da nossa estrutura, né? Humana, né? Um órgão fundamental para nós vivermos, para bombear, né? O sangue, para o sangue descer lá nos pés, para o sangue subir no cérebro. Hoje nós temos o coração como órgão vital do nosso corpo humano, né? Mas a Bíblia também diz respeito, né, ao centro da vida, a mesma inclinação à alma, como a sede das emoções, fala dos mesmos afetos, os mesmos sentimentos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, e também, né, em João capítulo 3, versículo 16, versículo 18, né, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, nos dias atuais, meus irmãos, é como se fossem os dias lá, né, lá atrás. Devemos ter o mesmo propósito, devemos ter a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Infelizmente, meus irmãos, hoje, né, nos dias atuais, parece que isso não é muito praticado. Parece que muitos não têm o mesmo propósito. Parece que muitos não têm a mesma esperança. Parece, meus irmãos, que muitos não servem ao mesmo Senhor. Parece que hoje em dia, né, o meu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né, Ele é o único e eterno Salvador de nossas vidas. Hoje nós precisamos ter isso como comunhão. A igreja de Jerusalém, eles tinham isso, né? Todos os crentes tinham o mesmo que? Propósito, que era o que? A evangelização, a salvação de almas, os ensinamentos. Tinha a mesma esperança à volta de Jesus. Serviam ao mesmo Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a comunhão, ela faz parte do discipulado. Ela é um dos tripés do discipulado, juntamente com a palavra e juntamente com o serviço, que é o que nós vamos falar neste momento, né? O serviço. Por que serviço, né? Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém, ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona
a maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário, né? Nós vemos lá no tempo lá dos sacerdotes, né? Ali no tabernáculo, no santuário, né? Era um serviço para eles, né? Serviço sacerdotal. Também qualquer pessoa temente a Deus, né? Na primeira igreja de Jerusalém, na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Ou seja, Deus ele espera que nós possamos, né, estar focados nesse serviço também, que era, meus irmãos, né, algo primordial ali, né, na igreja primitiva de Jerusalém. Eles participavam do ensino, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. E Deus, ele espera de mim e de você que seja assim também, não é? Né? Que cada um de nós possamos cumprir o grande serviço da grande comissão. E a gente vê que Jesus ele separa ali os discípulos, né? E designa eles a quê? A ir pregar a palavra. Designa eles a ir ensinar as palavras, né? As escrituras do Senhor. Então, isso era o serviço dos apóstolos. Isso é o nosso serviço também, meus irmãos. Que nós possamos ensinar as palavras do Senhor. Amém? Então, vamos à síntese do tópico 2. O tripé do discipulado bíblico é composto da palavra, da comunhão e do serviço. Então hoje, né, um discipulado, ou quem está discipulando, né, quem está sendo discipulado, ele é composto do quê? Da palavra, da comunhão e do serviço. Amém? Então vamos ao tópico número 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem, como nós dizemos no começo, né, da lição. Não é uma opção, é sim uma ordem, né? Ide, olha para os irmãos ver, né? Jesus, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo, né, como o único e eterno Salvador, ele precisa do quê? Passar por um discipulado, ele precisa de um ensinamento, né? E hoje nós vemos que o ensinamento tem sido, né, escasso dentro das igrejas. Precisa ensinar. Hoje, né, é um benefício, né, de desenvolvimento pela, né, ação efetiva da igreja. A igreja hoje ela tem que ser efetiva no ensinamento. Ela tem que trazer, meus irmãos, né, um desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento espiritual, né, ela traz um grande valor para aquele que está sendo discipulado, né? Por quê? Ele traz um valor moral, ele traz um valor, né, psicossocial e também espiritual. Quando a gente fala do valor, meus irmãos, né, não é somente instruir espiritual, mas também instruir psicossocial. O que é isso, meus irmãos, né? Muitas pessoas chegam na igreja, né, desesperadas, chegam na igreja com síndrome do pânico, chega nas igrejas, meus irmãos, com ansiedade generalizada, chega na igreja, né, com síndrome de Burnout, que é o quê? A pessoa chega, né, esgotada, física, esgotada, né, emocionalmente. Como que a igreja vai tratar isso? A igreja ela precisa ensinar, a igreja ela precisa, né, doutrinar, a igreja precisa, né, discipular dentro do ensino, né, da palavra de Deus, essas áreas, porque a pessoa ela se sente abraçada, se torna uma família. Eu falo assim muitas vezes, meus irmãos, que a igreja é a extensão da nossa família. A igreja hoje, né, é a nossa família.
Os irmãos que chegam aqui na nossa igreja, aqui local, na Assembleia de Deus, aqui no Ministério do Belém, aqui em Guaxupé, ela é abraçada. Ela como aqui é como se fosse uma família. Então tem um abraço familiar. Ela se sente em casa. A família, né, ela tem liberdade. Uma pessoa que é da família, ela tem liberdade para fazer, né, ali dentro da sua casa, para ter, né, um carinho, né, um afeto, né, fraternal. A igreja é isso. Muitas igrejas, meus irmãos, né, é simples uma denominação, é simples, né, um lugar. Mas a igreja hoje tem que ser o quê? Uma família, tem que ser a extensão da nossa família, temos que abraçar, né? Ou seja, a parte espiritual, o salmista fala lá, né? Salmo 68, verso 6, Deus faz com que o solitário viva em família. Então, meus irmãos, a igreja tem que ser o quê? Uma família que abraça a causa, sendo ela moral, espiritual, seja ela qual for, para quê? Para poder ensinar, para poder discipular. Então, por isso, meus irmãos, que a igreja, ela tem que crescer espiritualmente no quê? Ensinando, né? Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Não adianta vir a Cristo, né? Tem pessoas que hoje, né, chega na igreja, amanhã tem batismo. Vem, traz uma roupa, traz uma toalha, traz um chinelo, que você vai ser batizado. Irmãos, está errado. Precisamos o quê? Discipular, ensinar da doutrina, ensinar os ensinamentos de uma vida, de uma conduta cristã. Se hoje a gente não ensinar, amanhã o quê? A pessoa vai ser falha, a pessoa vai errar. Se a gente for ensinado, a gente tem que ensinar. Então, isso é de primordial hoje, porque não adianta, meus irmãos, né? Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Jesus começou a falar, chamar as pessoas, os seus discípulos, né? Para quê? Para depois ensinar. Em momento nenhum, Jesus ele designou a ir pregar o Evangelho sem ensinar antes. Primeiro, ele ensinou. Muitas pessoas hoje querem pular, né? Chega na igreja, tem igreja, meus irmãos, tá, né? Já a pessoa chega, aceita Jesus hoje, amanhã, né? Está batizando, depois da manhã, já está consagrando de diácono, já está consagrando presbítero, nem presbítero, já está consagrando já pastor. Então, meus irmãos, precisa passar por ensinamento, precisa ver se a pessoa está apta, né, a sofrer por Cristo, está apta, né, a morrer também por Cristo, porque hoje, meus irmãos, o Evangelho da Salvação é um Evangelho que nos traz, que nos proporciona muitas bênçãos, mas primeiramente vem o quê? Vem o ensinamento, primeiramente vem o sacrifício, né? Primeiramente vem as provas, porque o Senhor, para ser aprovado por Deus, vem o quê? Precisa passar pelas provas. Primeiro você, né, passa pela prova, para depois você ser aprovado. Então hoje, isso, né, é o que nós ensinamos, isso é o que nós praticamos, né? Isso porque elas se tornaram novas criaturas, ou seja, a pessoa que é uma nova criatura, né, chegou a Jesus Cristo, precisa passar pelo discipulado. Por quê? Porque se tornaram novas criaturas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E passam a ver uma nova experiência. Uma nova experiência, ou seja, Romanos capítulo 6, versículo 4, que é o que? Andamos em novidade de vida. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Ter uma fé madura. Por que ter uma fé madura? Porque amanhã, depois, vem a dificuldade, pessoal. Não quero mais saber da igreja. Hoje o que nós ensinamos é o que? A pessoa ter fé, a pessoa perseverar, a pessoa, né, amadurecer espiritualmente, amadurecer na sua fé, ter uma fé, né, inabalável, que vem as dificuldades, vem os ventos, vem as tempestades, a sua fé ela permanece, uma fé inabalável. Aí você vai conseguir vencer. Os dias que nós vivemos hoje, né, é tanto a mídia, tanto as pessoas ao nosso redor, né, nos influenciam a ter uma vida, né, nos influenciam com notícias negativas, nos influenciam, né, a não perseverar,
nos influenciam a gente a não ter fé. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, amadurecer a nossa fé, ter uma fé, né, concreta, ter uma fé, né, fundamentada em Cristo Jesus, ter uma fé amadurecida. Estou passando pela tempestade, mas eu tenho fé, e depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Estou passando por uma dificuldade, eu tenho a certeza que depois dessa dificuldade, eu perseverando, o Senhor vai me dar, né, a vitória. Isso, meus irmãos, é ter uma fé madura. Mas muitos, meus irmãos, têm uma fé, né, uma fé ali que não amadureceu. Aí vem um ventinho, né, vem uma gotinha de água sobre a cabeça, a pessoa quer desistir de tudo, quer parar, quer largar de tudo. Eu te convido a você ter uma fé madura, ter uma fé sadia. Por quê? Você vai conseguir, você vai sobressair sobre as dificuldades. Na caminhada, meus irmãos cristãos, a gente vai ter muita pedra, a gente vai ter muito obstáculo pela nossa frente. Mas o Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus fala assim que o Senhor, Ele prepara caminhos aplanados. Não é um caminho, né, dificultoso. Às vezes é a gente que não sabe sobressair, a gente não sabe pegar das pedras e construir uma escada para a gente, né, subir mais além, para a gente crescer espiritualmente. Nós precisamos ter, né, um conhecimento, né, crescer. A palavra de Deus fala assim: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então a gente precisa o quê? Crescer na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Crescer. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Crescimento espiritual, é isso. E o crescimento numérico? O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas, né, locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso. Então, nas viagens missionárias de Paulo aqui, meus irmãos, a primeira e a segunda viagem, Paulo foi para quê? Implantar a igreja, né? Para fazer uma igreja, colocar uma igreja. Mas, meus irmãos, já na terceira viagem missionária de Paulo, né, o seu principal fundamento, o seu principal, né, propósito foi o quê? Ensinar, foi discipular, né, a igreja de Éfeso, formar, treinar os obreiros para quê? Para a seara do Senhor. Então Paulo, ele viu, né, orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele viu que ele precisava o quê? Tornar ali discípulos, fazer ali discípulos, ensinar da palavra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, né, o crescimento numérico vem através do quê? Do quê? Da parte espiritual, do que é espiritual. E precisamos buscar o quê? Esses ensinamentos, precisamos buscar a nossa vida espiritual, está pautada em Deus, né? Muitos querem buscar o quê? O número sem buscar o espiritual vai fazer o quê? Da mesma forma que vem 100, vai sair 100. Mas, meus irmãos, quando a gente começa a ensinar o espiritual, a palavra, ensinamento, doutrina, né, discipulado, através deste começa a se multiplicar, porque esse vai ensinar para 3, esses 3 vão ensinar para mais 3, que já vai ser 9, esses 9 vão ensinar para mais 3, que vai ser 27. Então, meus irmãos, a igreja ela vai crescendo numericamente. E o ensinamento, né, é o que eu falei no começo aqui, né? Ganha bastante, mas também perde bastante, se as pessoas pensar só numericamente. Mas por que perde bastante? Porque não ensina, não discipula. Hoje, nós precisamos buscar espiritualmente o crescimento espiritual, depois o crescimento numérico. Não adianta nada, irmãos, ter uma igreja com 2.000 membros e não ter um ensinamento. Desses 2.000 membros, qual que vai perseverar? Qual que vai ficar? Qual que vai estar apto, né, à palavra? Qual que vai estar apto à comunhão? Qual que vai estar apto ao serviço? Poucos. Então, hoje o que nós precisamos frisar é o ensinamento. Então Paulo, ele viu e falou assim, nessa terceira viagem, eu não vou implantar, mas sim ensinar. Vou discipular, né?
É o exemplo também da igreja de Antioquia, da Síria, né? O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Está lá em Atos capítulo 20, capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Olha só para você ver, os irmãos verem. Os costumes eram estranhos, né? Eles já estavam, né, convertidos, mas os costumes eram os costumes que não eram, né, da forma a qual Barnabé olhou assim: não, aquele ali está errado, aquele ali está estranho, aquele não é da parte do Senhor. Então ele chama, né, Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Ou seja, fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro, né? Às vezes a pessoa chega até na igreja, já aceitou Jesus, já batizou nas águas, né? Às vezes tem até um cargo eclesiástico, às vezes até um presbítero, às vezes até um diácono, às vezes até um pastor, mas tem algum ensinamento que não bate. Às vezes tem um ensinamento que é estranho, tem um costume estranho, e a gente tem que discipular, por mais que seja um presbítero, por mais que seja um diácono, por mais que seja, né, um evangelista, né? Às vezes foi ensinado errado, às vezes nem teve ensinamento, às vezes, né, nem sentou para aprender. Se não sentou para aprender, como que quer ensinar? Isso, meus irmãos, é o que eu prezo muito. A gente primeiramente tem que aprender, para depois a gente sair para ensinar. Se a gente não sentar para aprender, como que a gente vai ensinar? O que a gente vai ensinar? Essa é a realidade. Muitos, meus irmãos, nos dias de hoje, não quer sentar, não quer aprender, não quer meditar, não quer fazer nada, mas quer o quê? Ensinar, quer ter uma agenda cheia. Para quê? Para pregar. Como que vai pregar se não tem ouvido a palavra de Deus? Como que vai pregar se não tem um pastor, se não tem uma igreja para congregar? Isso, meus irmãos, é a atualidade. Isso é o que nós vivenciamos hoje, né? E o que o escritor escreve aqui, ele fala assim: discípulo não é a mesma coisa que fazer membro. Fazer discípulo é você sentar e você falar assim: ó, isso é errado, isso é certo. Olha, a palavra de Deus nos orienta a fazer dessa forma. Isso é ensinamento, mostrar a verdadeira, mostrar o que é verdadeiro, ensinar também o que, né, para que a pessoa não venha mais para frente cair no falso ensinamento. Então, fazer discípulo é diferente de fazer membro, né, de igreja. Então, hoje, o membro ele chega, a gente tem que fazer do membro um discípulo. Síntese do tópico 3. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Por que o escritor falou assim, no verdadeiro discipulado? Que é um verdadeiro ensino. Esse ensino é pautado do quê? Dentro da doutrina cristã, dentro do evangelho genuíno e também dentro da palavra cristocêntrica. Então, quando a gente traz tudo isso, né, dentro do ensinamento, é o verdadeiro ensinamento. Porque muitos, meus irmãos, hoje têm ensinado, mas um ensinamento falso. Mas o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então vamos à conclusão. Glórias a Deus. Para a gente concluir, meus irmãos, né? Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base de todos os valores morais e espirituais é o quê? É a Bíblia. A Bíblia é a base, né, de todo ensinamento cristão, né? A base, né, espiritual
moral, né, e sentimental de nossas vidas. Meus amados irmãos, né, chegamos ao final dessa lição de número 12, né, a penúltima lição, onde nós falamos sobre a urgência. Está vendo a urgência do discipulado? Nós precisamos, né, essa urgência. Por quê? Porque a volta do Senhor Jesus está muito mais próxima do que ontem, né? Hoje nós vivenciamos aí o que o mundo está passando devido à Covid-19, várias igrejas, né, fechadas, templos fechados, mas isso não impede de você discipular, isso não impede de você, né, ensinar a palavra de Deus. Você pode ensinar na sua casa, seus filhos, né? Você pode ensinar dentro, né, das redes sociais, você pode evangelizar. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado que nós devemos, nesses últimos dias, né, pregar a palavra de Deus, para que todos possam conhecer Jesus Cristo, para que todos possam, né, ter a confiança a qual eu e você temos. Nós precisamos, né, levar a palavra de Jesus Cristo, discipular, né, as pessoas novas convertidas. Hoje, né, muitas pessoas estão com o coração aflito, preocupadas pelo dia de amanhã, preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com o que está acontecendo em geral no mundo. É um momento a qual nós precisamos entrar com os ensinamentos, entrar com o discipulado, entrar, né, redarguindo aqui que a palavra de Deus é a única coisa que nós temos para que nos traz uma libertação, que nos traz, né, um conhecimento, que nos traz uma edificação para as nossas vidas. Então, nesta manhã, né, que você possa ensinar, que você possa ser, né, também doutrinado, que você possa ser discipulado pelo Senhor. Amém, meus queridos? Na semana que vem, se o Senhor nos proporcionar, a gente vai estar estudando a lição de número 13, né? Voltados os olhos para a bendita esperança, que nós possamos sempre, meus irmãos, voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Independente das circunstâncias que nós passamos, Ele continua ainda sendo a saída, Ele continua sendo ainda o acesso a Deus. Se hoje nós temos acesso a Deus, é através do Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Que os irmãos venham ter, né, um domingo abençoado, um almoço abençoado. Que Deus venha prover o sustento para a sua casa, para a sua família. Que os irmãos possam, né, os irmãos que estão em casa, né, os irmãos que estão trabalhando, que Deus venha vos abençoar. Que Deus venha guardar vocês de todo mal, de toda peste, né? Que os irmãos possam confiar plenamente em Deus. Não desespere, mas coloque sua confiança em Deus, coloque sua confiança no Senhor, meus irmãos. No momento que nós passamos, a gente precisa confiar muito no Senhor, para a gente não para a gente não vir até pecar contra o Senhor, para que a gente possa fortalecer a nossa vida espiritual no Senhor. Então, quero agradecer para você que ficou aí conosco, quero agradecer também para você que vai assistir nessa live. Que Deus venha abençoar a vossa vida, a vossa família, que Deus possa prosperar no seu lar, na sua casa, no seu emprego. Não temas, somente creia no Senhor. Amém, meus amados irmãos? Vamos terminar, encerrar uma oração. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. Você que está fora dos caminhos do Senhor, Jesus Cristo está te dando uma nova chance nessa manhã de domingo, né? Basta você ir, dobrar seu joelho, né? Você pedir perdão para o Senhor, falar para o Senhor que você está arrependido, né? Para que Ele possa te aceitar novamente, para que você possa voltar aos caminhos que um dia você trilhou, aos caminhos a qual um dia você estava firme, mas com um vacilo seu, você desviou desse caminho, né? De Jesus Cristo. Jesus, Ele te convida nesta manhã, você a voltar para este caminho, você a reconciliar com Ele. E você que ainda não aceitou, Jesus Cristo é o único caminho que nós temos ao céu, que nos dá acesso ao céu. Aceite Jesus nesta manhã. Enquanto eu estiver orando pela sua vida, pela sua família, você tem esse momento aí de arrependimento, você tem esse momento aí que você pode aceitar Jesus, você tem esse momento que você pode se reconciliar com o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então vamos orar ao Senhor. Meu querido Deus, maravilhoso Senhor, gratos nós somos, meu Pai, por esse ensinamento a qual o Senhor nos trouxe nesta manhã. Nós, meu Pai, edificamos a nossa vida nesse domingo pela manhã, através desta palavra, Senhor. Continua abençoando, continua nos ensinando, Senhor, no decorrer desse dia, Senhor. Venha abençoar, Senhor, meu Deus, a vida, Senhor, do Teu Filho. Venha abençoar a vida da Tua filha, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, Senhor, meu Pai.
Meu Pai, aquele, Senhor, que está te aceitando, aquele que está voltando aos teus caminhos, meu Pai, receba neste momento a vida do teu filho, a vida da tua filha. Escreve, Senhor, meu Pai, no livro da vida, Senhor, meu Pai. Escreve uma nova história, Senhor, meu Pai. Muda a direção, muda os pensamentos, meu Pai. Que a partir de agora venha ensinar. Que a partir de agora, Senhor, meu Deus, tu possa, meu Pai, abençoar a vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Meu Deus, abençoa a minha família, abençoa as famílias, Senhor, de todos os cristãos. Abençoa a família, Senhor, daquele que está nos ouvindo neste momento, meu Pai. Venha nos abençoar no decorrer desse dia. Nos proporciona, Senhor, um almoço abençoado. Nos proporciona, meu Pai, o pão sobre as nossas mesas, meu Pai. Que nunca venha faltar, Senhor, meu Deus, a alegria de servir. Que nunca venha faltar, meu Pai, o amor que nós temos por Ti, Senhor, meu Pai. Deus, continua abençoando, meu Pai. Vai abençoando, Senhor, aquele que está diagnosticado, Senhor, com a Covid, meu Pai. Meu Deus, não deixa, meu Pai, não deixa piorar, Senhor, meu Pai, mas salva neste momento, cura neste momento. Vai visitando, Senhor, os leitos de UTI, Senhor, meu Pai. Visita, meu Pai, aquele que está com falta de ar. Visita, Senhor, aquele que está com o corpo, Senhor, meu Pai. Neste momento, Senhor, meu Pai, com dor, Senhor, com enfermidade, seja onde for neste momento, que seja curado, em nome de Jesus, meu Pai. Tu tem poder para fazer isso nesta manhã, Senhor, meu Pai. Cura, Senhor, nesta manhã. Salva, Senhor, meu Pai, nesta manhã. Nós lhe pedimos, meu Pai, e também lhe agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Com as mãos levantadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, que reina em cada coração, e todos abençoados digam amém. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.